Muito bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa falando do Ibovespa Futuro, que abriu a quinta-feira em alta. Já o dólar opera em queda nos primeiros negócios do dia. Já os mercados mundiais abriram o dia positivos depois da decisão do Federal Reserve de aumentar a taxa de juros americana em 25 ponto percentual. A expectativa também é para a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que deve acontecer a qualquer momento. A decisão do Fed já era esperada e estava no preço do mercado. Na coletiva, o presidente do Fed, Jerome Powell, deixou uma porta aberta para uma nova alta da taxa de juros na próxima reunião, mas admitiu que a inflação do país não deve voltar à meta, hoje de 2%, antes de 2025. Ou seja, não deu sinais claros do caminho que a política monetária deve seguir. Se a taxa de juros se mantém na próxima reunião, interrompendo o ciclo de altas, ou se sobe novamente. Lembrando que no comunicado de junho, o Fed havia alertado para uma provável necessidade de mais 2 aumentos da taxa de juros para conter a inflação, incluindo esse agora, né? Uma coisa é certa, queda de juros esse ano nos Estados Unidos, esquece. Depois do Fed, hoje foi a vez do Banco Central Europeu ditar os rumos da política monetária. A entidade elevou a taxa de juros de referência para 3,75%. Na decisão, o BCE diz que a inflação da região continua a cair, mas ainda deve permanecer alta por muito tempo. Ainda assim, a entidade retirou a orientação de que os juros serão levados a níveis suficientemente restritivos. E continua a temporada de balanços. Lá fora, o grande destaque foi a Meta, controladora do Facebook e Instagram, que teve lucro líquido de 7,7 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2023. O valor representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período de 2022. Já a receita da Meta foi de 32 bilhões de dólares nos 3 meses encerrados em junho, uma alta de 11%. Aqui no Brasil, o dia começou com a divulgação do balanço trimestral da Gol. A empresa registrou lucro líquido de 556 milhões de reais, superando as estimativas de resultado e revertendo o prejuízo de um ano atrás. A receita líquida da companhia aérea para o período foi de 4,14 bilhões de reais. O Assaí registrou lucro líquido de 156 milhões de reais, uma queda de 51,1% em relação ao mesmo período de 2022. Segundo a varejista, o desempenho foi afetado pelas altas taxas de juros. A receita líquida somou quase 16 bilhões de reais, um crescimento de 20,8%. O GPA, controlador da rede de supermercados Pão de Açúcar, registrou prejuízo líquido de 425 milhões de reais, um aumento de 146%. A receita líquida somou 4,75 bilhões de reais, um crescimento de 13,5%. O Carrefour teve lucro líquido de 867 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. A notícia é destaque no nosso site. O resultado superou o lucro de 255 milhões de euros registrados pela varejista francesa no mesmo período do ano passado. As vendas totais vieram acima do esperado e ultrapassaram os 45 bilhões de euros, uma alta de 11,2% na comparação anual. O CEO do Carrefour Brasil comentou sobre os resultados da varejista aqui no país, destacando a aquisição das lojas Grupo Big no ano passado. É resultado de muito trabalho, na realidade. Desde o ano passado estamos integrando o Grupo Big e acabamos nesse trimestre com as conversões de lojas. Foram 129 lojas convertidas, com 47 nesse trimestre. Então, trabalho de muita dureza, muita intensidade para acabar com isso e ficar pronto para o futuro. Então, para mim, é orgulho de ver que todos os times se desenvolverão para poder acabar com esse trabalho e assim ver o futuro como na melhor posição possível.
O CNN Mercado vai ficando por aqui. A Muriel Porfiro volta ao 12h25 com todas as atualizações do mercado de hoje.